Então vamos lá, estava mexendo um pouquinho aqui na parte visual, mas para fazer algumas alterações mesmo, tá? Já mostro aqui então para vocês. A primeira coisa que eu fiz foi colocar um botão aqui e uma div, conforme vocês podem ver aqui. Ó. Eu fiz então um CSS aqui também para a gente poder trabalhar. Essa div, se bem que não precisa dela, vou remover ela porque não vai ter necessidade, o botão pode ficar introduzido direto aqui dentro, uma vez que não houve necessidade de colocar margem nem nenhuma outra informação. Ele já se adequou conforme eu gostaria. Eu peguei esse botão lá no Bootstrap, tá? A classe dele é BTN Primary, tem várias outras com várias cores lá, vocês podem utilizar. E coloquei nova categoria aqui no nome dele. Aqui, dentro do formulário, envolvendo o formulário, eu criei uma div chamada class direita, né, para nós podermos, então, configurar com que ela fique fixada sempre à direita. Foi a única coisa que eu alterei, né, nesse primeiro, já mostro para vocês como que ficou a classe. O table responsive que eu tinha colocado aqui embaixo não se aplica na tabela, tá? Para poder colocar uma tabela como responsive, você tem que criar uma div, foi o que eu fiz aqui, e colocar essa classe na div. E aqui eu coloquei um MT4 para que ele desse uma margem top, uma margem para o topo de 4, para que ele ficasse um pouco mais afastado, ok? Fecha a div aqui embaixo. Quanto ao CSS, eu criei aqui dentro da pasta CSS, né, está em painel, dist CSS, eu criei um chamado painel.css. Coloquei para que a div à direita ficasse com posicionamento fixo, right 0, ou seja, o máximo possível posicionado à direita, para que não fique muito colado na página, eu dei uma margem de 15. Aí ele desafogou um pouquinho aqui, conforme vocês podem ver. Tá? E o modelo mobile, ó, vai ficar perfeito também. Nós vamos ter aí um funcionamento, né, bacana de toda essa estrutura. Correto? Faremos o seguinte aqui agora. Vamos analisar como que ficou a chamada. Não se esqueçam, né, de colocar o painel. Se você não quiser, pode colocar essa configuração nos CSS que já estão aqui. Mas como pode ser que eu vá entrar com outros recursos, outros estilos, eu preferi criar um novo, beleza? E aqui então eu linkei ele, ó. Você vai linkar lá na index, né, dist css painel.css. Tendo feito isso, maravilha. Nós já temos então a base para a nossa estrutura aqui do projeto. Aqui vão ser os cabeçalhos depois da tabela, abaixo as informações. Mas por enquanto nós não temos nada disso estruturado. Inclusive essa tabela ela vai ficar no arquivo do Ajax, tá? Vai mudar um pouquinho aí a estrutura. Aqui vai ser tudo via Ajax, então quando eu começar a digitar aqui as categorias, ó, bebidas, ele já vai começar a filtrar para mim na tabela. Esse botão vai chamar, na verdade, uma modal, né? E essa modal vai ser aberta com as informações para que nós possamos registrar as categorias. Aqui embaixo eu não vou deixar rodapé, inclusive eu acabei esquecendo disso. Então aqui na minha index, no painel administrativo, não terá rodapé. Vamos apagar ele, ó, que é esse footer. Esse aside, não, aside tem que ter porque é a classe ao lado. Então, vou deixar somente aqui o footer e vou tirar ele para ter mais espaço, né, para a página. Primeira etapa vai ser o seguinte, criar então a modal, beleza? Clicando aqui em nova categoria, ele vai abrir aí, né, fazer a chamada para a janela modal, onde nós iremos estruturar todo o nosso projeto. Eu vou mudar um pouquinho então essa informação aqui, ó, dentro de categorias.php, porque eu vou ter duas formas de chamar essa categoria. Uma delas vai ser clicando no botão e outra vai ser por ações, porque eu quero criar uma única modal para poder editar e também para poder inserir dados. Não vejo a necessidade de fazer duas, então nós vamos montar uma estrutura, né, para estar trabalhando em cima disso. Aqui ficou um pouco estranho mesmo por conta da tabela, tá? Se você quiser outros modelos de tabela, é aquilo que eu falei. Aqui em Content nós temos vários modelos e aí você pode estar utilizando um deles. Tem esses que são mais simples, acho que eu até vou utilizar um deles mesmo. Acho que essa tabela stripped aqui, ela não vai ficar legal para esse tipo de instrução não. Então vou deixar somente table e table small ali, aí ela fica uma tabela um pouco mais simples. Ó, que é esse modelo que nós temos aqui, ela não fica listrada nem nada daquilo, beleza? A cor dela, por coincidência, está bem semelhante ao fundo, né? E aí eu tenho como também colocar tabelas que tenham outros background e outras cores, ó, table dark, você vai ter aqui, né, vários modelos, algumas mais claras, tá? Que é o Read aqui, o Light, temos alguns modelos aqui que dá para poder trabalhar
né, com algumas coisas. Eu vou ver o que fica melhor. Eu gosto dessa table strip aqui também mesmo. Eu acho que eu vou utilizar ela porque o nosso fundo aqui, esse background, ele se adequa bem, tá? Ele dá uma diferenciada onde está a tabela aqui, ó. Então ele corta com linha, você consegue visualizar melhor. Por enquanto eu vou estar deixando ela, depois se necessário eu altero aqui e ajusto. Próxima aula vamos começar então com a modal, inserindo os campos, né, que é para cadastro da categoria. Na verdade são esses campos aqui bem simples, nome, descrição, imagem e só esses três. O nome URL não vai precisar não.